Fala galera, mais um Biologia do Zero começando. Hoje, iniciando um novo conteúdo, mas que a gente já fortaleceu de certa forma, né, de uma forma mais geral, a base para esse conteúdo lá nas aulas de bioquímica. Né? Muita gente, inclusive, me perguntou sobre esse conteúdo que a gente vai começar a ver hoje, que é o de ácidos nucleicos. A gente viu proteína, a gente viu lipídio, a gente viu carboidrato. Falaram, e ácido nucleico? A gente vai ver em que momento? Aí eu mencionei, né? A gente vai ver a estrutura, juntamente com o metabolismo desses ácidos nucleicos, posteriormente. Então chegou o momento, para quem estava aí ansioso, esperando por esse momento, chegou agora o momento de vermos os ácidos nucleicos. Pessoal, assim como os demais, as demais biomoléculas, os ácidos nucleicos se tratam de polímeros verdadeiros. Vou precisar da sua ajuda agora para que você me relembre o conceito desses polímeros. Então, se você bem lembra, o conceito de polímero verdadeiros. O conceito de polímero está relacionado à formação da sua macromolécula. Quando a gente fala macro, eu estou me referindo a uma molécula grande, certo? Já quando eu falo uma micromolécula, eu estou me referindo a uma molécula menor. Então, quando eu me refiro a polímero, eu estou falando de uma macromolécula formada por partes menores. Esse poli vem de vários, você sabe disso já. E esse mero vem de partes. Toda vez que você vir esse radical mero na biologia, está se referindo a uma coisa que é segmentada, né? Os metâmeros, lá nos insetos, por exemplo, eles são segmentados em partes, né? Metâmeros. Então, eu estou falando aqui me referindo a polímeros. Você já lembra que polímero é a junção de vários o quê? De vários monômeros, certo? Já vou colocar aqui para você não esquecer. Quando eu pego vários um polímero, na verdade, é a junção de vários monômeros. Ou seja, vamos só ilustrar aqui para ficar cada vez mais claro. Então eu tenho aqui uma parte, duas, três, 4, 5, 6, 7. Digamos que isso aqui é uma macromolécula, certo? Se isso aqui é um polímero, isso aqui é um polímero, formado por vários monômeros. Cada parte menor dessa aqui é um monômero. Tá, professor, isso aí eu lembro. Mas o que tem a ver com a aula de hoje? Comecei a aula dizendo que os ácidos nucleicos eles são polímeros verdadeiros. Inclusive está anotado aqui no quadro para você não esquecer, certo? Se eles são polímeros verdadeiros, eu preciso nomear os monômeros referentes a eles. Por quê? Para os carboidratos, qual é o polímero dos carboidratos? Um carboidrato grande, complexo. É o polissacarídeo. Qual é o polímero referente às proteínas? É a proteína, o peptídeo grande, né? Qual é o monômero, na verdade, dos carboidratos e das proteínas? Os monômeros referentes aos carboidratos são os monossacarídeos. Já os monômeros referentes às proteínas são os aminoácidos. Nesse caso aqui, o monômero é ninguém mais, ninguém menos do que o nucleotídeo. Vou botar aqui nucleotídeo. Aí eu vou colocar aqui que eles são os monômeros dos ácidos nucleicos. Vou botar AN, porque o conteúdo da aula já é ácido nucleico. Então você lembra que AN é ácido nucleico, certo? Show de bola. Aí vamos conhecer esse monômero.
o nucleotídeo formador dos ácidos nucleicos, né? Então, vários nucleotídeos vão formar um ácido nucleico. Quais são esses ácidos nucleicos? Eu esqueci de mencionar logo no início. Esses ácidos nucleicos são ninguém mais, ninguém menos do que DNA e RNA. Esses são o nosso assunto de hoje, né? O DNA e o RNA são os ácidos nucleicos que a gente vai estudar hoje. Vem comigo aqui no slide para a gente conhecer melhor esse monômero, certo? Acompanha aqui comigo. Isso aqui é um monômero. Assim como eu mostrei para você o modelo do aminoácido, que eu mostrei para você que tinha um grupamento da amina, o grupamento carboxila, um hidrogênio e uma cadeia lateral. Eu vou te mostrar aqui a estrutura invariável do nucleotídeo, beleza? Acompanha aqui. No nucleotídeo, eu vou ter 3 partes primordiais, certo? Em verde, nessa imagem que está maior aí no canto direito e esquerdo da tela de vocês. Em verde, você tem o que a gente chama de pentose. Lá na aula de carboidratos eu falei para vocês. Pessoal, as pentoses, elas são carboidratos de quantos carbonos? 5. Pentoses. Esse penta vem de 5, certo? Então são carboidratos de 5 carbonos que compõem principalmente as principais pentoses. Eu disse até assim, as principais pentoses, as mais importantes para vocês que vão prestar o Enem, são a ribose e a desoxirribose, que são as formadoras, né, de forma estrutural. Formam o nucleotídeo, no caso o monômero, de DNA e RNA. Vamos já detalhar sobre isso. Eu só quero que você lembre agora, até o momento, até essa é a última frase que eu falei. Eu quero que você lembre que tem uma pentose, que é o quê? Um açúcar, um carboidrato de 5 carbonos. Eu vou ter também um grupamento fosfato, PO4, ou seja, um fósforo ligado a 4 oxigênios, tá? E uma base nitrogenada, ou seja, um composto contendo nitrogênio, certo? Então, uma pentose, um fosfato e uma base nitrogenada. Aí, vamos esmiuçar melhor essa imagem aqui, nessa imagem à direita da tela de vocês, certo? Eu tenho nessa imagem o mesmo nucleotídeo que eu tenho aqui na imagem da esquerda, só que aqui ele está mais detalhado. E o que é que eu quero que vocês percebam aqui? Ele está dividido por carbonos, estão vendo? Então, olhem para a pentose. A pentose, ela está dividida por carbonos. E esses carbonos, vocês precisam aprender e memorizá-los, as posições deles, para que fique mais fácil de você entender onde cada elemento se localiza. Onde o fosfato se localiza, onde a base nitrogenada se localiza, dentro da pentose, tá? É na pentose que todos eles ficam ligados. Aí vamos lá. A pentose, ela tem um carbono 1 linha, certo? Estão vendo aqui, ó, do lado direito, do lado do nome pentose. Carbono 1, abaixo, carbono 2, onde tem a hidroxila aí em rosa, já já eu vou falar por quê. Carbono 3 do lado dele, carbono 4 mais acima e o carbono 5, ele sobe. Veja que o carbono 5, ele não está no vértice lá de cima. Nessa imagem maior tá até melhor de ver, ó. Aqui, nesse lugar, eu vou ter um oxigênio, então não confunda na hora de contar as pentoses. Eu não vou contar 1, 2, 3, 4, 5. Não vou contar. É assim, ó. 1 no primeiro vértice, aí 2, 3, 4, no sentido horário normal. E o quinto carbono, ele sobe. Muito importante isso. Por quê? Porque nesse quinto carbono, não sei se você está prestando atenção, mas nesse quinto carbono está anexado, está ligado quimicamente o fosfato, o grupamento fosfato. Isso vai ser importante para você entender uma coisa lá na frente. Então eu só quero que você decore o quê? No quinto carbono está localizado o grupamento fosfato. E nos outros carbonos? Vamos lá, por exemplo, a base nitrogenada, que é um componente importante do nucleotídeo, está localizado no carbono 1. Show de bola. No carbono 2 eu tenho uma hidroxila que varia entre DNA e RNA, uma diferença primordial entre o DNA e RNA. Falo já já para vocês. No carbono 3 eu tenho um grupamento de hidroxila invariavelmente, certo? Por que eu estou falando isso? Porque esse grupamento de hidroxila ele vai ser fundamental também, assim como o carbono 5, que eu quero que você memorize, o grupamento de hidroxila ele também vai ser fundamental na estruturação desse DNA. Até agora a gente está vendo o monômero, preste atenção.
Tudo que eu estou falando até então, fosfato, pentose e base nitrogenada, a gente está falando de um monômero. Lembrem-se que eu vou juntar vários desses nucleotídeos para formar um polímero. Lembram disso? Então, beleza. Então, tenham em mente que até agora a gente só está vendo um monômero. Então, a gente está vendo a microparte. Professor, por que isso é importante? Vou te dizer agora por que é importante. Não sei se vocês lembram. Comigo vocês não viram tanto isso. Vocês viram mais isso com o Matheus, tá? Mas vocês dedicaram quase que uma aula inteira do curso de vocês para aprender somente os aminoácidos. Lembram disso? Quando vocês estavam estudando proteínas, vocês dedicaram uma aula quase que inteira só para aprender sobre os aminoácidos. Então, quando você aprende a natureza do monômero, você vai aprender também a natureza desse polímero, porque cada um desses monômeros tem características particulares que fornecem características maiores ao polímero. Então, quando eu digo para você que esse fosfato aqui, ó, olha aqui pro fosfato, a parte rosa, PO4 menos. Aí você já começa a ter os seus insights, né? Se eu estou dizendo a você que uma parte considerável do nucleotídeo tem carga negativa, eu posso pressupor também que a molécula inteira do DNA, composta por vários nucleotídeos desse aqui, vai ter também uma carga negativa, certo? Então, isso que eu falei agora, com isso que eu falei agora, eu só quero que você lembre que você precisa entender a natureza dos monômeros para que você entenda a natureza dos polímeros. Tranquilo? Por isso que eu comecei falando aqui do nucleotídeo. Beleza? Então, pentose, base nitrogenada e fosfato. Essas são as partes do nucleotídeo, beleza? Aí vamos esmiuçar um pouco mais. No nucleotídeo, eu posso ter duas nomenclaturas, certo? Vou até anotar aqui para você não esquecer. Esse nucleotídeo, ele pode ser um ribonucleotídeo, ou um desoxirribonucleotídeo. Professor, que nome é esse? Calma, a gente está começando agora. Um desoxirribonucleotídeo. Professor, nem cabe no meu post-it. Tenha calma, calma, você vai entender. Vai precisar nem anotar, porque você vai entender tão bem isso aqui que você não vai precisar nem anotar. Ó, quando eu tenho nucleotídeo de ribose, eu vou ter um ribonucleotídeo. Ribose. Professor, o que é ribose? Não lembro. Gente, eu acabei de falar. No nucleotídeo eu tenho o quê? Pentose, fosfato e base nitrogenada. Essa pentose ela pode ser dois tipos. No DNA ela vai ser a desoxirribose e no RNA ela vai ser ribose. Ainda vou escrever aqui na frente para você não dizer que eu sou ruim, certo? RNA. Eu não precisava nem escrever isso, sabe por quê? Porque esse R de RNA vem de ribose. E o D de DNA vem de desoxirribose. Que é, nesse caso, o DNA. Certo? Aí vamos lá. Recapitulando, certo? O nucleotídeo é uma parte do polímero, que é o ácido nucleico, que pode ser o quê? DNA ou RNA. Tudo bem até então? Alguém ficou emocionado? Qualquer coisa, volta um pouquinho à aula, certo? Esse nucleotídeo ele é composto por três partes. Uma pentose, que é um açúcar de 5 carbonos, por isso o nome pentose, certo? Uma base nitrogenada, que a gente não falou nada sobre ela ainda, fique tranquilo, a gente vai chegar lá. E um fosfato. Fosfato eu falei para você o quê? É só um fósforo ligado a 4 oxigênios, PO4-. Preciso quebrar minha cabeça com isso? Não, só quero que você saiba que tem um fosfato lá no nucleotídeo, certo?
Aí sobre o nucleotídeo, o que você precisa saber? No DNA, eu tenho um tipo de nucleotídeo. Lembra que eu falei que a natureza do monômero define a natureza do polímero? Então a diferença entre DNA e RNA é o nucleotídeo. No nucleotídeo do RNA, acompanha aqui, certo? No nucleotídeo de RNA, eu vou ter uma ribose. O que é uma ribose, professor? É uma pentose. Assim como eu tenho uma glicose, que é uma hexose, eu tenho a ribose. Ó, vamos lá. A glicose é um carboidrato de 6 carbonos. Disso você já sabe, né? Professor, isso do nada carboidrato. Eu só quero que você saiba que essa classificação quanto ao número de carbonos, ela está presente em todos os carboidratos. Isso não é exclusivo do nucleotídeo, não. E você conhece um carboidrato com essa classificação, que é o quê? Glicose. Quantos carbonos tem a glicose? 6. Isso faz dela o quê? Hexose. Tudo bem? Aí vamos para cá. Se eu estou falando que o nucleotídeo possui uma pentose, que é um carboidrato de 5 carbonos, essa é a classificação com quanto ao número de carbonos. Só que eu preciso dar um nome a ela. Qual é o nome dessa ribose? Qual é o nome dessa pentose, que é o carboidrato de 5 carbonos? Ribose. Aí, nesse caso, essa ribose compõe o nucleotídeo que compõe o RNA. Tudo bem? Ó, é uma escadinha. A ribose compõe o nucleotídeo que compõe o RNA. Beleza? Aí vamos para o DNA. O DNA tem outra pentose. Veja que ainda é uma pentose, ainda é um carboidrato de 5 carbonos. O DNA tem outra pentose. Qual é essa pentose? A desoxirribose. Aí, pessoal, qual é a diferença dessas duas? Todo mundo entendeu até aqui? DNA tem desoxirribose, que compõe um desoxirribonucleotídeo. Professor, esse nome é muito grande. Não tem nada demais, eu só estou adicionando. É como se eu quisesse falar várias coisas em uma palavra só. O que eu estou falando tanto nessa palavra? Ó, nucleotídeo compõe um ácido nucleico. Todo mundo já entendeu isso. Aí um ribonucleotídeo é um nucleotídeo formado por ribose. E um desoxirribonucleotídeo, professor, é um nucleotídeo formado por desoxirribose, que está aqui em vermelho, que você já viu. Tranquilo? Então, pessoal, é como eu falei lá na primeira aula. A biologia, ela usa essas palavras muito mais para lhe ajudar do que para lhe atrapalhar, certo? Então, um nucleotídeo formado por desoxirribose é um desoxirribonucleotídeo. Tudo bem? Todo mundo me acompanhando? Aí vamos lá. Voltando aqui. Ó, aqui eu tenho um nucleotídeo de RNA. Aqui eu tenho um nucleotídeo de DNA. Vejam que o fosfato ele se mantém. Tá em azul aí, todo mundo tá vendo. A pentose, ela se mantém, só que são pentoses diferentes. As duas têm quantos carbonos? 5. As duas são pentoses, certo? Uma é ribose, outra desoxirribose. Vou já explicar por quê. Eu vou falar até o porquê do nome, para você não precisar decorar, porque você vai entender agora, tá? Só que agora eu quero abrir parênteses para uma coisa. As bases nitrogenadas, todas elas possuem o que na sua composição? Nitrogênio. É uma cadeia, certo? É uma molécula que contém na sua composição nitrogênio, tudo bem? Só que nisso eu tenho várias bases nitrogenadas, tá? Mais especificamente, 5 bases nitrogenadas, tá? Preste atenção. No nucleotídeo de RNA, eu posso ter 4. Professor, o senhor falou que era 5. Calma. No RNA, eu posso ter 4. No DNA, 4. Por quê? 3 se repetem e uma é variável. Beleza? Vejam. Na base nitrogenada de RNA, nas bases nitrogenadas que compõem o RNA, eu posso ter adenina, uracila, citosina e guanina. Professor, você sublinhou aí a uracila. Por quê? Porque essa uracila ela é exclusiva do RNA. É um dos fatores para você reconhecer o que é um DNA e um RNA. Se tem uracila, é RNA, tá? Então é um ribonucleotídeo. DNA.
desoxirribose, fosfato mantém, bases nitrogenadas, adenina, igual no RNA, citosina, igual no RNA, guanina, igual no RNA, só que ao invés da uracila, no DNA eu vou ter timina. Tudo bem? Então vejam, ao todo são 5 bases nitrogenadas. Só que eu tenho uma que é variável. Beleza? Essa variável, vamos voltando. Essa variável, nesse caso, é a uracila e a timina. A timina é exclusiva do DNA e a uracila é exclusiva do RNA. As outras se repetem nas duas moléculas. Tudo bem? Aí vamos lá. Vamos falar agora sobre o açúcar, que eu não sei se ficou claro. Não apagou, não foi? Voltou. Vamos falar o açúcar, que eu não sei se ficou claro. Vamos lá. Por que uma ribose e a outra desoxirribose? Vejam, ambas são pentoses, já falei para vocês. Carbono 1, 2, 3, 4, 5 sobe. Beleza? A contagem é essa. Aí vamos lá. Tem uma parte aí da ribose e da desoxirribose que está destacada. Olha lá para mim. No carbono 2 da desoxirribose, eu tenho um H só. E no carbono 2 da ribose eu tenho um OH. Professor, eu tô sem acreditar que a única diferença da ribose para a desoxirribose é um oxigênio. Ah, pois acredite, porque é somente um oxigênio. Pessoal, preste atenção no nome. O nome ajuda vocês muito mais do que atrapalha. O nome não atrapalha vocês, só ajuda. Preste atenção, ribose, certo? Aqui a ribose. Com todos os seus oxigênios. O nome dessa outra aqui é desoxirribose. Então é uma ribose que foi desoxigenada. Eu tirei um oxigênio dessa ribose. Professor, aí qual é a diferença? Eu não posso fazer um DNA de ribose, não? Pode não. Pessoal, é só pensar nas funções. Eu nem falei ainda sobre as funções, mas você já deve estar pensando aí. É só você pensar na função. A função do DNA é muito mais complexa do que a função do RNA. Eu ainda acho que eu me expressei mal. A função do DNA, ela não é mais complexa, ela é mais importante, mais primordial. Se eu tiver um defeito na estrutura do DNA, eu posso ter consequências catastróficas. Por quê? Porque é minha informação genética. Tudo que eu sou está no meu DNA. Então, se eu tiver um defeito no meu DNA, eu posso ter uma mudança na conformação inteira do ser. Tanto que a gente tem mutações e alterações cromossômicas lá no DNA que fazem com que síndromes acometam os seres, no caso, os seres vivos, né? Então, se eu tiver alterações nesse DNA, as consequências são muito mais expressivas do que se eu tiver uma alteração aqui no RNA. Já já, quando a gente estudar as funções, vocês vão entender por quê. Só que, por enquanto, eu quero que vocês vejam o quê? Pessoal, o oxigênio é uma molécula extremamente reativa, extremamente eletronegativa. Então, ela interage muito com outras moléculas. Só que isso é interessante para o meu DNA? Não. O DNA ele tem que ser uma molécula estável, ele tem que ser uma molécula segura, protegida, porque ele está guardando a informação genética. Então ele necessita de mais o quê? Estabilidade. Que com esse oxigênio que a ribose tenha mais, ele não conseguiria ser tão estável dessa forma. Tá? Então esse oxigênio, por ter uma natureza muito interativa, ele não consegue o quê? Ele não consegue ser tão... fornecer a estabilidade que esse DNA e essa desoxirribose precisam. Entenderam? Então o que acontece? O primeiro material genético, o primeiro ácido nucleico que surgiu foi o RNA, tanto que tem um mundo de RNA, né? Só que aí, esse RNA perdeu um oxigênio nos seus nucleotídeos. E aí eu dei origem a uma molécula muito mais estável e muito mais eficiente no armazenamento de informações, certo? Entendam que tudo isso surge a partir de mecanismos evolutivos. Vão acontecendo, se dão certo, continuam. Se não dão certo, a natureza mesmo elimina por seleção natural. Tudo bem? Então, recapitulando, certo? Rapidinho. Vamos lá. Essa ribose, ou essa pentose, ela pode ser no RNA ribose, no DNA desoxirribose. Tudo bem?
O fosfato ele não muda de um para o outro. E as bases nitrogenadas, eu tenho 5. Adenina, guanina, citosina, timina e uracila. Essas últimas duas, timina e uracila, elas são exclusivas de um só ácido nucleico. Essas outras três não, adenina, guanina e citosina. São de todos. Uracila, exclusiva de RNA, e timina, exclusiva de DNA. Ao todo eu tenho 5. 3 generalistas e 2 exclusivas de cada ácido nucleico. Tudo bem? Tranquilo, né? E a diferença da ribose para a desoxirribose é o quê? Um oxigênio a mais na ribose do que na desoxirribose, conferindo uma estabilidade para essa molécula. A estabilidade que o DNA precisa para guardar as informações genéticas. Tranquilo, tudo bem, maravilha. Aí vamos falar um pouquinho mais sobre as bases nitrogenadas. Ó, eu tenho uma divisão entre essas bases nitrogenadas, tá? Eu tenho bases nitrogenadas que eu chamo de puras ou purinas e eu tenho bases nitrogenadas que eu chamo de pirimidinas. Pessoal, as purinas, elas são adenina e guanina. Para quem gosta de macete, gosta de um bisuzinho, é só lembrar que as puras são AG. As puras são AG de água, certo? É só lembrar disso. Pura, AG de água. Isso é só para quem gosta, tá? Aí vamos lá. As pirimidinas, elas são citosinas, guaninas e uracilas. Vou falar uma coisa aqui rapidinho, que se você está vendo esse conteúdo pela primeira vez, tem um pouco de dificuldade, talvez você fique um pouco perdido, mas já já eu chego nele e você vai entender por que eu falei isso. Para toda purina, eu vou ter o pareamento com uma pirimidina. Tudo bem? Então, para toda purina ela vai se parear com uma pirimidina. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando eu vou unir as duas fitas de DNA, elas se unem pelas bases nitrogenadas. É a base nitrogenada, digamos que aqui, ó, a palma da minha mão é uma pentose. Aqui é uma pentose, tá? O meu polegar é um fosfato. E aqui é a minha base nitrogenada. Vamos dizer que esse dedo seja uma base nitrogenada, tá? Então as fitas elas se unem assim, ó. O fosfato para fora, as pentoses, e elas se unem pelas bases nitrogenadas, estão vendo? Então, para toda purina, eu vou ter uma pirimidina se unindo e estabilizando as duas fitas, ok? Vou explicar isso melhor mais para frente. O que eu quero que vocês saibam aqui? Purinas, elas têm 2 anéis. Estão vendo aí sua composição e sua estrutura. Já as pirimidinas, elas só têm um anel, tá? Então, para toda purina com 2 anéis, eu vou ter uma pirimidina só com 1. Tudo bem? Vai ficar melhor de vocês entenderem um pouco mais para frente. Então, eu espero que a nossa estrutura do DNA esteja clara para vocês. Porque agora nós vamos começar a unir a estrutura do nucleotídeo, desculpa. Porque agora nós vamos começar a unir esses nucleotídeos para que esses nucleotídeos formem uma molécula, um polímero, uma molécula maior, tá? Eu comecei essa aula falando que os ácidos nucleicos eles eram polímeros verdadeiros. Então eu preciso de quê? Eu preciso unir os monômeros para formar os polímeros. Porque até agora eu só falei de monômero. Eu só falei de nucleotídeo, tá? Tanto de DNA quanto de RNA, mas somente de nucleotídeo. Eu não uni esses nucleotídeos ainda para formar uma molécula maior. Eu vou fazer isso agora. Aí vamos lá. Lá nas proteínas a gente tinha a ligação fosfodiéster. Já dei o spoiler. Lá nas proteínas a gente tinha a ligação peptídica, que unia os aminoácidos formando as proteínas. Lá nos carboidratos a gente tinha a ligação glicosídica, que unia os monossacarídeos formando polissacarídeos. E aqui, nos ácidos nucleicos, nós temos a ligação fosfodiéster. Professor, o que é a ligação fosfodiéster? Lembra que eu falei para você memorizar o que tem em cada carbono? É aqui que você vai precisar, tá? Preste atenção aqui, repara aqui comigo. Na ligação fosfodiéster, eu vou ter a ligação do grupamento fosfato que está no carbono o quê? No carbono 5. Isso você já sabe, porque eu disse. Né? Presta atenção onde está o fosfato. O fosfato que está no carbono 5, ele vai se ligar com a hidroxila que está no carbono 3.
Então, a ligação fosfodiéster, ela acontece no carbono 3 de um nucleotídeo. Como vocês estão vendo aí, está acontecendo no carbono 3 de qual nucleotídeo? Eu vou até apontar aqui para vocês dizerem que não estão vendo, certo? Tá aqui, ó, o carbono 3. Estão vendo o carbono 3? Pronto. Esse carbono 3, ele está se ligando com o fosfato, que está aqui, ó, PO4. Estão vendo? Do carbono 5, ó, vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5. Anexado ao carbono 5, eu tenho o fosfato. E esse fosfato está ligado ao carbono 3 do nucleotídeo adjacente. Professor, eu não estou entendendo nada dessa imagem. Amigo, tenha calma. Isso aqui é o que eu acabei de lhe mostrar. Ó, tá entendendo não? Tá aqui, ó. Pentose é isso aqui. 5 carbonos, não é? 1, 2, 3, 4, 5. Base nitrogenada. Importa qual é agora? Importa não. Eu só estou lhe mostrando que isso aqui é uma base nitrogenada, certo? Lembra que eu falei que elas ficam todas para um lado? Beleza. E o fosfato tá aqui, ó. Fosfato, outro fosfato aqui embaixo. Então, fosfatos, pentoses e bases o quê? Nitrogenadas. Tudo bem? Então, isso é um nucleotídeo. Eu só estou unindo esses nucleotídeos. Não tem nada demais. Não tem nada além do que você possa compreender. Tudo que eu estou mostrando aqui nessa imagem, eu já falei hoje aqui para você. Tudo bem? Beleza. Aí vocês já entenderam que essa ligação ela sempre acontece no carbono 3 de um e o carbono 5 de um. Só que você concorda comigo que essa molécula ela não é infinita, ela não é uma molécula infinita. Uma hora ela vai ter que acabar. É uma fita, certo? É uma fita de DNA. Ela uma hora vai ter que acabar e formar duas extremidades, não é isso? Aí eu quero que você entenda o quê? Eu quero que você entenda que nessas extremidades eu vou possuir, olhem aí para a imagem, certo? Um carbono 5 linha, eu chamo de 5 linha, por quê? Porque se eu usar o número sem a linha, eu posso confundir com esses outros carbonos aqui. Se eu disser assim, carbono 5, você não vai saber se é o carbono 5 daqui ou o carbono 5 de uma base nitrogenada, por exemplo, tá? Então eu chamo de 5 linha para você saber que eu estou me referindo aos carbonos da pentose, tá? Aí o que eu quero que você entenda? Toda extremidade, toda molécula de DNA, eu vou ter na extremidade um carbono 5 de um lado. Por que eu vou ter esse carbono 5? Porque esse carbono 5 é o que se ligaria a um carbono 3 que estaria em cima. Só que uma hora eu tenho que acabar a molécula, então eu não vou ter esse carbono 3 aqui de cima. Aí fica na ponta o quê? Carbono 5. E do outro lado, na parte de baixo, eu vou ter o carbono 3, tá aqui, ó. Carbono 3, OH, estão vendo? Então, de um lado, 5 linha OH, ou de um lado 5 linha fosfato, do outro lado 3 linha OH, que são as extremidades, as pontas que se ligariam a outros nucleotídeos. Mas como uma hora eu tenho que acabar a molécula, dessa vez não se ligou, tá? Então, uma fita, ela fica nesse sentido, preste atenção. Por que eu falei que tem as extremidades? Porque a fita, eu digo na biologia que ela está no sentido 5 linha, 3 linha, certo? Então aqui, nesse caso, ela está em que sentido? Ó, olha para a imagem. Ela está no sentido 5 linha, 3 linha. Porque na ponta de cima eu tenho o carbono 5, na ponta de baixo eu tenho o carbono 3. Então quando eu disser 5 linhas, ó, essa fita de DNA está no sentido 5 linha e 3 linha. É porque você sabe que de um lado eu tenho o carbono 5 com fosfato, de outro eu tenho o carbono 3 com a hidroxila, tá? Se você está no sentido 3 linhas e 5 linhas, é porque é o contrário, tá? Eu virei essa fita, tudo bem? Já você vai me agradecer por estar falando disso de forma tão mastigada, tá? Beleza, segura aí. Tudo bem? Entenderam? Aí vamos ver como é que essa ligação acontece de forma prática no nosso organismo. Vamos lá. Olha aí, antes de ver, né, como é que acontece de forma prática. É assim que a gente vê uma fita de DNA. Tá entendendo não? Vamos com calma, vamos explicar, certo? Aqui eu peguei vários nucleotídeos que vocês até então estavam vendo assim, em pé, e fiz assim, ó. Deitei, tá? Quer uma prova? Vamos lá. Tudo que está em verde com a letra S é a nossa pentose. Nesse caso, eu estou falando aí de um DNA ou de um RNA? Eu estou falando de um DNA.
Professor, como é que eu vou saber disso? Primeiro, uma característica que é predominante no DNA, mas que você não deve levar como regra, porque às vezes varia. Aí eu tô vendo duas fitas, duas cadeias, né? A cadeia de cima, que está no sentido 3 linhas, 5 linhas, olha o que eu falei agora. E a de baixo, que está no 5 linhas, 3 linhas, tudo bem? Então, dupla fita. Professor, me diga outra coisa aí que eu posso usar para saber que isso aí é um DNA e não um RNA. A presença da timina. Timina eu só tenho em quem? Eu só tenho em DNA. Certo? Então aqui é uma fita de DNA. Na verdade, duas fitas de DNA, compondo uma molécula de DNA, tá? Que é composta por duas fitas. Aí, beleza. Vamos lá, vamos esmiuçar essa imagem aqui, tá? Nessa imagem, você tá vendo, já entendeu, que você tá vendo em verde a pentose. Nesse caso é ribose ou desoxirribose? Responde aí. Desoxirribose, porque eu tô falando de DNA. Então é desoxirribose. Tudo bem? Em verde mais clarinho, com a letra P, você está vendo o fosfato, o grupamento fosfato. Então você já sabe até quais são esses carbonos aí. O que está pregado aí com a base nitrogenada? Estão vendo? Estão vendo as bases nitrogenadas? Eu tenho A, eu tenho T, eu tenho G e eu tenho C. Que é o quê? Adenina, timina, guanina e citosina. Tudo bem? Então as bases nitrogenadas, elas ficam onde? Elas ficam no carbono 1, não é isso? Então aqui eu já sei que o carbono onde está a base nitrogenada é o carbono 1. Aqui, carbono 1. Se o carbono 1 é aqui, cadê o 2? Aqui. Cleuson, bota a tela, só a câmera, por favor. Só a minha a câmera. Valeu. Ó, carbono 1 aqui, certo? Perceba que eu só peguei esse nucleotídeo, que a gente estava vendo assim, e virei. Então, carbono 1, 2, 3, 4 e o 5 aqui, anexado ao fosfato. Aí vamos lá, para aquilo que eu estava falando agora há pouco a vocês. Em uma das extremidades, eu vou ter o carbono 5 linha. Tá aqui, ó, carbono 5. Só que depois dele eu não tenho nada. Então eu chamo de 5 linha terminal. Do outro lado, eu vou ter um carbono 3, que seria o carbono em que se ligaria o fosfato do nucleotídeo adjacente. Só que como eu não tenho, aqui fica vazio. Então essa fita aqui de cima está em qual sentido? 3 linhas, 5 linhas. Essa de baixo, o contrário, 5 linhas, porque aqui tem um fosfato terminal, e 3 linhas para lá. Percebam que é uma das características do DNA. Essas fitas elas sempre ficam antiparalelas. O que é uma coisa paralela? Uma coisa paralela é uma coisa que está assim, ó. O mesmo sentido. Antiparalela é um para cada lado. Se uma tá para cá, a outra tá para cá. Então essa aqui tá 5 linhas, 3 linhas. E a outra tá 3 linhas, 5 linhas. Certo? Do jeito que tá aqui na imagem. Aí percebam. Eu falei para vocês que as duas fitas elas se formavam e se ligavam por ligações fosfodiéster, não foi? Então essas ligações que estão unindo assim, ó, nesse sentido aqui, ó, são ligações fosfodiéster. Só que aí eu preciso unir uma fita na outra. Quem são as responsáveis? Por onde é que essas fitas se ligam? Essas fitas se ligam pelas bases nitrogenadas, como vocês estão vendo aqui, ó. Aqui eu tenho adenina, timina, guanina e citosina. E elas estão ligadas por ligações de hidrogênio, que são esses pontinhos vermelhos aqui, ó. A outra fita que está aqui embaixo. Nesse caso, lembra que eu falei que para toda purina eu tenho uma pirimidina? As purinas são as que têm um anel duplo, no caso A e G. Toda purina se liga, no caso quando eu estou vendo a ligação das duas fitas, ela se liga a uma pirimidina. Beleza? Então eu tenho aqui, ó, adenina, que é uma purina, se ligando à timina. Toda vida eu vou ter a adenina ligada à timina. O pessoal brinca, diz que é Aguinaldo Timóteo. Certo? Aí nesse caso aqui, outra purina, que é a guanina. Duplo anel. Ligado à citosina. Toda vida eu vou ter guanina ligada à citosina. Então o pareamento é esse. AT, Aguinaldo Timóteo, e GC, Gal Costa. Certo? Então Aguinaldo Timóteo e Gal Costa. Vai ser o pareamento. Isso para estabilizar uma fita de DNA. Aí percebam, outro detalhe. O pareamento
adenina, timina, tem duas fileiras aí de ligações de hidrogênio. Vocês estão vendo aí as bolinhas vermelhas, tá? Essas fileiras, elas representam a quantidade de ligações. No caso do pareamento adenina-timina, eu tenho duas ligações de hidrogênio. No caso do pareamento guanina-citosina, eu tenho 3. Então, a interação entre guanina e citosina é mais forte por ter mais ligações de hidrogênio do que a interação entre adenina e timina, tá? Vocês podem ver isso em questões também, e Matheus vai falar um pouco melhor sobre isso. Beleza? Aí mostrando, já que eu falei tanto do DNA, eu quero mostrar só o RNA. O RNA, quais são as principais diferenças? Geralmente, ele se apresenta em fita simples, não possui timina, possui no seu lugar quem? Uracila, tá? E na sua pentose, ele possui, ao invés da desoxirribose, a ribose. Mas isso tudo você já sabe. Tudo bem? Beleza? Aí vamos lá. Principais diferenças. A quantidade de fitas, a base nitrogenada exclusiva de cada um, no DNA timina, no RNA uracila, e a pentose. A principal diferença invariável é a pentose, tá? Então a pentose do DNA, desoxirribose, e a pentose do RNA, ribose, tá? Mais uma vez, RNA aqui, ele é composto, na verdade, por nucleotídeos, mais especificamente ribonucleotídeos, porque são nucleotídeos compostos com ribose. Já o DNA, ele é composto por desoxirribonucleotídeos. Por quê? Porque são nucleotídeos compostos por desoxirribose, certo? No caso do DNA, é composto por duas fitas. Essas duas fitas, elas são unidas pelas bases nitrogenadas. Então, a estrutura invariável de um nucleotídeo é o quê? A pentose, que é um carboidrato de 5 carbonos. No carbono 1, uma base nitrogenada. E no carbono 5, né, no caso aqui, o carbono 5 ele vai ter subido, ó. Aqui eu tenho outro carbono 5, tá? Nesse outro carbono 5 eu vou ter meu grupamento o quê? Fosfato, PO4-. Tudo bem? Então imagine que aqui abaixo eu tenho outro nucleotídeo, aqui no carbono 3, eu tenho outro nucleotídeo ligado, vou até colocar aqui para vocês visualizarem, ó. O fosfato do nucleotídeo de baixo ligado ao carbono 3 do nucleotídeo de cima. E aqui em cima eu tenho outro. E aqui do outro lado, eu tenho outra fita dessa complementar. Se aqui eu tenho uma adenina, vou colocar o pareamento aqui em cima para você anotar e não esquecer. Se de um lado eu tenho uma adenina, do outro lado eu tenho uma timina. Se do lado eu tenho guanina, do outro lado eu vou ter citosina. E vice-versa, tá? Lembrando, adenina e guanina fazem 2 ligações de hidrogênio, guanina com citosina fazem 3 ligações de hidrogênio, tá? Então essa é a estrutura do nosso nucleotídeo, que por sua vez compõe a estrutura do nosso ácido nucleico. O que a gente tinha para falar aqui sobre essa estrutura dos nucleotídeos e dos ácidos nucleicos, inicialmente era isso. Na próxima aula nós vamos ver os metabolismos e como esses ácidos nucleicos interagem e como é que eles são utilizados para expressar nossas características. Até a próxima aula. Valeu!